eu gostaria de fazer uma pergunta assim, muito delicada, se tu me permitires, né? Citar Ioannidis. Ele tem pessoas que o amam, pessoas que o odeiam, tá certo? Mas ele tem documentos que é impossível negar. E a gente, de alguma forma, a gente também tem pensamento crítico e a gente vê, com todo respeito, né? Você sorteia, entra lá no banco de trabalhos, sorteia alguns e lê algumas, chamar de teses, dissertações, que a gente fala assim, meu Deus, é a aranha que depois que se arranca a última perna e manda andar, ela não anda, né? Aí se conclui que a aranha sem perna não escuta. Né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tu que és uma pessoa que está sempre no eixo academia, tá certo? Ou seja, não se afasta do setor produtivo, né? Mas está sempre dentro da academia. Essa sua visão, né, das aplicações e desses comentários, eu queria que você trouxesse alguma luz sobre essa persona, vou chamar assim, né? Eu concordo com boa parte das críticas que ele traz, né? Ele fez uma crítica assim, bastante grande, especialmente na área da medicina e da nutrição, né, sobre pesquisadores que defenderam determinadas teses, mas por influência de quem contratou a pesquisa, né? E que aí é uma pesquisa, digamos, viciada, porque ele já... E num tema muito sensível, né? Em temas sensíveis. E eu acho que tem que olhar de forma crítica, né, e valorizar a ética em todas as ações e em todas as relações. Acho que na área acadêmica nós temos alguns problemas e na área da medicina e da nutrição a gente enfrenta isso. Por muito tempo se viu várias pesquisas dizendo coma ovo, né? Ou então não coma ovo, ou coma, mas coma tanto, ou coma menos. Quer dizer, cada semana tinha uma pesquisa mostrando os benefícios do colesterol, do não colesterol e papá do ovo, do outro. Bom. E muitas delas contratadas por entidades de produtores. A mesma relação, a gente vive uma fase agora de eleições, é uma pesquisa eleitoral. Quem foi que contratou a pesquisa eleitoral? Eu acho que é o primeiro olhar que a gente tem que fazer, porque, a rigor, alguns, não todos, mas alguns entregam o resultado conforme quem contrata. Sim. Isso não é honesto. A própria imprensa, eu acho que precisa ser revisitada e questionada, porque a gente vê veículos de comunicação que criticam demais quando não tem investimento ou criticam de menos quando tem investimento, o que não é honesto. Então, tudo isso vem ao encontro, né, desse trabalho do John P. Como é que é o sobrenome mesmo? Ioannidis. Ioannidis. É um grego americano. Exatamente. Tem a minha idade, mais ou menos, ele. Isso. Mas ele fez essa crítica, né, no sentido de que muitas pesquisas eram pesquisas viciadas, que atendiam interesses, às vezes, corporativos ou interesses familiares, e a gente tem que concordar com ele. Quer dizer, queremos pesquisas honestas e na academia não pode ser diferente, né? Nós trabalhamos na academia, hoje tem um problema muito grande que é o uso da inteligência artificial. Então, tanto por parte dos professores quanto por parte dos estudantes. Então, a academia tem que ter uma política de controle de uso da inteligência artificial, para que a produção acadêmica seja, de fato, é claro que a gente vai utilizar a inteligência artificial, já faz parte do dia a dia, sim, mas saber como utilizar, mas que a produção seja a produção intelectual do ISACH, ou do professor, ou do estudante, né, que eventualmente utilizou, mas que as definições, que os conceitos vêm da cabeça daquele estudante ou daquele professor. Nós temos que ter segurança de que isso está acontecendo. Então, tudo isso me leva a concordar com essa teoria e com essa crítica que ele faz e esperar que a gente tenha uma conduta ética
em todas as relações, seja na academia, seja no jornalismo, no dia a dia, conduta ética em todas as relações. Eu acho a maneira bem tranquila de fazer, é uma posição muito minha, né? É personalíssimo. Eu entendo assim, né? De novo, referência é o que traz referência. O capital, chamado de o capital, que seja o cara que ele se entrega para alguma coisa, por dinheiro, não vou usar o termo vender, que isso é muito complicado, né? Mas a pessoa que se rende a alguma coisa para fazer algo que a ética diz que não, isso expõe a sociedade como um todo, né? Então você tem uma personalidade que vem e diz alguma coisa. Nós tivemos agora no mês de abril a carta de Larry Fink da BlackRock. Durante 3 anos, esse foi o 3º ano, que dessa vez ele abriu a caixa de ferramenta. Então, há 3 anos atrás, ele parou de falar o termo ESG. Há 2 anos atrás, ele vendeu ações ESG do fundo. E agora ele disse, olha, essa pauta foi um erro, foi uma experiência que deu errado. Então, há 3 anos ele vem dizendo, olha, quando ele não falou de ESG a primeira vez, o pessoal diz, pois é, mas ele não falou nenhuma vez na siglazinha mágica e tal, né? Tipo abacadabra, e não falou. Pois é, ele não falou de novo, e aí a gente viu as gigantes, né? Microsoft, a John Deere, todo mundo fechando alguns departamentos específicos para algumas coisas, assim e tal, e Toyota. Esse ano ele foi categórico, ele disse, olha, agora eu vou acender a lâmpada aqui para vocês. Pá! Essa experiência não deu muito certo. Então, e o meu entendimento também que esse foi o grande tracionador, motor desse hype alucinado que eu preciso produzir, tipo assim, e conceito? Não vou ver o conceito não, mas o pessoal gostou. Entendeu? E é aquele cozinheiro que botou a pimenta a mais e falou, vai, e aí, comeram tudo? Comeram, então vou botar no resto, entendeu? E foi uma receita, né, que foi assim, né, mas ele, por exemplo, ele esqueceu com muito respeito, dizem que os nordestinos gostam, os baianos, existe assim como o gaúcho com churrasco, o baiano é com pimenta, né? Então ele esqueceu que era uma recepção para baianos, entendeu? E depois foi para gaúcho, mineiro, e ele meteu pimenta de seguida, né? Então a receita que deu errado funcionou para um público, por um determinado tempo, né? Mas que a hora que foi necessário ter uma universalização desse conceito, dessa prática, a coisa não se confirmou com tanta veracidade quanto era. E aí, ou se exauriu o universo, né, em que você vai e fala, olha, agora todo mundo tem chinelo, ninguém mais quer chinelo, né? Todo mundo está calçadinho, não se vende mais sapato nessa terra. Mais ou menos por aí, né? Quase nessa veia, o papel da universidade, da comunidade universitária, né, para indução de guia de profissões. Nesse universo tão diverso que nós temos hoje, em que todo mundo fala que, olha, metade das profissões, ou seja, eu estou ensinando um menino hoje, uma criança, vamos dizer assim, tá, que cada vez as pessoas estão maturando mais tarde, né? Uma criança de 22 anos que está quase a sair da faculdade, eu digo para ele, olha, a profissão das profissões daqui a 15 anos, metade delas não existe ainda. Aí o cara diz, puxa vida, eu passei minha vida estudando. Eu vou ser quem na fila? Primeiro o seguinte assim, né? Essa fila que eu vou entrar nela, tem pão no final? É fila do pão? Essa é a primeira pergunta. E segundo, onde é que eu estou nessa fila? Né? Então, por exemplo, se nós formos para falar, não, essa é a fila da IA, ele vai dizer, onde é que eu estou nisso? Eu sou um engenheiro de prompt, quem que eu sou nisso? Não, eu vou ser um designer, o que eu vou ser nessa história toda de IA? Né? E aí começa de novo aquelas perguntas. Eu vou nesse barulho, nesse ruído de IA, porque o meu conceito é pré-IA. Como é que eu faço? Aí eu acho que voltamos de novo, né? Eu entendo que o sistema S ele seria muito profícuo nisso. Falou, olha, você tem disciplina acadêmica, isso é fundamental, né? Porque o mestre é o mestre, mas tem que chegar, o cara tem que ser monge para aprender, né?
Se ele não for monge, não vai adiantar, você tá entendendo? Eu vou falar com o mestre e tal, mas você é monge? Não, então me desculpa, cara. Monge tem uma qualificação, entendeu? Mestre é mestre, mas se não for monge, põe um manto de vassalo lá, não vai adiantar, isso não vai acontecer. Né? Então, aquele cara que tem disciplina acadêmica, você pode encostar ele, né? Ou seja, você pode apresentar uma referência para ele que vai gerar referência. Agora, se não, isso não vai acontecer. Né? Ou seja, polos iguais não vai haver corrente nesse negócio. Né? O passarinho vai botar as duas pernas do mesmo fio e não vai levar choque. Você põe em dois, frita. Né? Então, a construção da universidade, porque o sonho, eu convivo um pouco nesse meio, o sonho da maioria dos prefeitos é trazer uma faculdade de medicina para o município dele. Não estou falando bobagem, estou. Não porque nós vamos trazer uma faculdade de medicina, uma faculdade de medicina, uma faculdade de medicina. E aí, algumas aconteceram, tá? Porque não é tão simples assim. O curso de medicina precisa de um hospital de referência e uma série de outras tantas coisas. Um ecossistema para que ele possa realmente dar frutos, né? E algumas conseguiram, e a gente vê que ele trouxe o ecossistema econômico de uma faculdade, né? Mas o grande ganho social, eu acho que eu entendi que ficou muito aquém do que se esperava. Ou seja, é natural que se traga uma faculdade de medicina e que se crie um polo de atendimento. E isso aí ali na Santa Casa de Porto Alegre, na área dos médicos, você vai ver as placas, todas elas de letras azuis, que é carro de prefeitura fazendo Transaúde, tá certo? Com raríssimas exceções, e não estou fazendo política, nem tomando partido de ninguém, nem ideologia, mas Minas Gerais agora, nos 3 meses aí que antecederam a saída do governador, o cara meteu um monte de hospitais regionais que estavam paralisados, etc, etc, etc. Que é uma coisa muito interessante, ou seja, é preciso levar uma faculdade de medicina onde tem um hospital, porque senão não vai adiantar. O médico vai dizer para o cara, você vai morrer. Doutor, que agora? Morte. O que eu faço? Compro um terreno ali no cemitério, um jazigozinho, porque não tenho o que fazer, eu só sou médico, eu não sou santo, milagreiro, entendeu? Por acaso, você se chama Lázaro? Alguém vai ter que te dizer o seguinte, que vai morrer, cara, porque aqui não tem o que fazer. Né? E aí eu queria ouvir de alguém do teu calibre, dentro desse ecossistema, sabe? A universidade com a tradução para os municípios, na sua visão municipalista, tá certo? Territorial, né? Das novas profissões. Como é que a universidade tem tratado isso? Porque é difícil dizer para o jovem, não, venha, se dedique, se esforce. Eu vou fazer o quê? Daqui a 15 anos eu sou o quê? Um desempregado vivendo de seguro-desemprego, porque não tem nada não. Não existe o que eu vou fazer. Mas eu acho que tem um pouco a ver com algo que tu falasses anteriormente do lifelong learning, do aprendizagem a vida toda. O fato de eu escolher uma profissão agora não quer dizer que estou pronto. Eu vou ter que meter o dele. Seja monge, né? Seja monge. Entendeu? Não interessa o mestre que vai aparecer. Tu é monge? Então você vai aprender o quê? Não é? Eu lá nos anos 90, quando eu dirigia uma escola com curso técnico, por exemplo, de mecatrônica, né, alguns estudantes me cobravam, né, que se formaram e chegou uma máquina nova. Tá, mas eu me formei e essa máquina nova, né, eu vou ganhar eu vou fazer, mas bom, então tu vai ficar a vida inteira na escola. Tu te formou num período, agora tu pode fazer uma especialização, pode fazer um outro curso, e assim é em todas as áreas. Então, o fato de concluir uma graduação não quer dizer que tá pronto. No passado, sim, né? No passado, sim, com uma mudança tecnológica assim, muito mais demorada, espaçada, né? Então dava uma geração para uma mudança, sim, que um curso de engenheiro, que um curso de contábeis, né, são cursos que, bom, eu vivi a vida inteira, vão viver a vida inteira com essa formação. Hoje já não dá mais. Então, por incrível que pareça, né, dentro das nossas universidades, os cursos mais procurados são os tradicionais. Se for na Fevale, na Unicinos, na PUC, na Universidade de Caxias do Sul,
na Unisc, na Universidade Federal. Né? O curso mais procurado hoje, sabe qual é? Psicologia. Psicologia. É o número que nós temos o maior número de estudantes. Talvez por conta da pandemia e pelos problemas sociais, mentais, e aumentou a procura. É o curso mais procurado, psicologia. A revisão da NRU. Segundo lugar, direito. Direito é o curso com... Talvez também, porque esses dois cursos não podiam e não podem ser à distância. Curso de engenharia podia, ou cursos de pedagogia podia. Aí muitos optaram em fazer esses cursos à distância. Então as universidades perderam estudantes para esses cursos à distância e mantiveram direito, psicologia, que não podia. São os cursos mais procurados das nossas universidades. Psicologia, direito. Aí tem cursos na área da saúde, tem medicina, tem odontologia. São cursos bem procurados. Tem administração, tem arquitetura, engenharia civil. São cursos tradicionais. Não são novas profissões, são as profissões... Formação clássica. Clássicas, que os jovens e as famílias continuam procurando. Às vezes um curso diferente pode pegar lá um grupo de estudantes, e é necessário, mas talvez o nosso desafio seja introduzir, por exemplo, inteligência artificial no direito. Porque um advogado hoje precisa dominar, né, competências da inteligência artificial do seu curso de direito. Então, isso nós precisamos fazer, introduzir, né, essas novas competências no currículo do curso de direito. No curso de contábeis, né, o escritório de contabilidade vai ter que aprender a trabalhar, utilizar. Bom, eu tenho que introduzir isso no currículo, mas o que eu preciso é de um contador que domine, né, essa ferramenta. Sim. E não é um novo profissional que a gente nem sabe qual é. Bom, se eu não sei qual é, eu nem tenho como oferecer. Eu tenho que esperar surgir para poder formar um currículo. Mas essas profissões tradicionais, nós precisamos atualizá-las com as novas ferramentas existentes. E esse, ainda hoje, é um dos principais desafios, sem perder de vista olhar o mercado, olhar as tendências e, eventualmente, introduz um curso aqui, introduz outro lá. Né? Esse é um papel que a gente faz, essa análise de cenário, análise de mercado, saber as novas tecnologias emergentes, mas o principal desafio hoje ainda é introduzir essa tecnologia nas profissões tradicionais, porque essas é o que o mercado ainda continua procurando. Aproveitando esse gancho, uma coisa que eu fiquei assim intrigado. Eu sou engenheiro civil de formação, depois fiz algumas outras, enfim, mas eu sou engenheiro civil. Então tem um básico da engenharia que é comum ao núcleo de engenheiro, que é física e matemática na lima, para tirar rebarba mesmo. Ou faz ou não faz. Beleza. Aí, trabalhando a nível de sustentabilidade na mesa, para discussão e tal, e aí depois saímos para uma oficina, e aí tinha uma pessoa que eu vi o currículo dele, isso é de praxe saber com quem tu te senta, porque, tipo assim, né, ali eu deixo, escuto, né, ali eu ouço, né. Aí o cara tinha pós-graduação, mestrado em engenharia ambiental. Tem algumas noções boas, vamos chamar assim, sendo generoso comigo, né, de engenharia ambiental. Mas sou engenheiro civil, trabalhei com saneamento anos e tal, mas, enfim, fui diretor de uma empresa do grupo Solve de saneamento, tal, de concessão aqui no Rio Grande do Sul, inclusive, tal. Beleza. Mas não tenho a titulação. E o cara tem mestre no negócio. Eu digo, opa. Aí fomos conversando e tal. E aí quando chegava na parte técnica, eu falava, não é? E eu vi que o cara não estava seguro. E perguntava e o cara não respondia. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada.
Aí eu fui abrir o currículo do cara, falei, eu tô precisando disso, né? Amanhã esse cara, tipo assim, eu não vou me atirar, mas tem um cara que é douto no assunto, ele, sabe, hierarquicamente, ele viu muito mais coisas do que eu nisso aqui. Então eu vou acompanhá-lo, né? Voto com o relator, entendeu? Essa matéria é dele, vou voltar com o relator. E aí eu fui olhar o currículo do cara e me chamou a atenção do colega. Ele é formado, nada contra curso nenhum, é só uma observação e peço perdão pela minha ignorância no tema. Ele era formado em geografia e conseguiu mestrado em engenharia ambiental. Aí me vai, como um bom gaúcho, me cai os butiá do bolso. Se o cara não viu a base, e eu tenho certeza que geografia, você tem geografia, você tem geologia e tem engenharia geológica. São 3 cursos muito próximos, como engenharia agrícola, técnica agrícola, enfim. E aí eu falei, cara, então eu estou entendendo por que, apesar dele ter o diploma, a titulação de mestre em engenharia ambiental, aquele básico de engenharia que é próprio para que se espera do engenheiro, ele não possui. Então ele tem uma titulação além disso, mas ele não tem uma parte que está sombreada no currículo dele. E me causou assim, um certo espanto, né? Como é que alguém é mestre em alguma coisa que ele não tem algo do bacharelado? E isso me chamou a atenção. Eu falei, será que isso acontece em outras áreas? Entende? E me chamou a atenção. E eu vejo, assim, falar assim, na área de psicologia, né? E a área de psicologia tem um monte de outros termos. O curso, ou pelo menos a especialização do cara, é psicopedagogia do não sei o quê, sabe? O troço é uns 4, 5 palavras assim, né? Eu falei, será que para chegar ali tem todo esse basal? Por quê? Porque esse salto que eu encontrei, tá certo? E que num determinado momento, numa oficina, que a gente estava fazendo algo para propor para uma plenária maior, a pessoa estava insegura naquilo e eu ficava sem jeito de falar assim, não, eu acho que é isso aqui, olha, eu entendo que é assim, porque o cara tinha uma titulação maior do que a minha, e fica pensando, o cara está querendo se botar em mim, alguma coisa nesse sentido, e não era de jeito nenhum. Eu vou dizer, eu vou voltar com o relator, o cara é mestre no assunto e eu não sou, entendeu? Eu já fiz estação de tratamento, já fiz isso, interceptor, coletor e tudo mais. Então eu tenho uma noção razoável de execução disso aí e vi projetos, né? Mas ele é mestre, então eu vou seguir o relator. E quando eu fui ver, eu falei, nossa, isso me causou um certo espanto. Porque tem pessoas, não, o cara é mestre em Parará. Tá, mas e aquele negócio lá atrás, ele não viu? Então, Mas essa tua observação é extremamente importante, porque assim, nós trabalhamos muito tempo com qualidade, né? Quando o termo qualidade vicejava assim, na gestão. Hoje já nem tanto. Mas a qualidade na educação é essencial. E aí falta um papel de controle, de regulamentação do Ministério da Educação um pouco melhor, um pouco maior. Nós nos preocupamos nas últimas décadas em ampliar o acesso. E hoje, de fato, boa parte das crianças, dos jovens, tem acesso à escola, à educação básica e um acesso mais facilitado também à educação superior. Sabemos lá no início, com menos universidades, assim, a dificuldade que era o vestibular e o acesso, e hoje está mais fácil de acessar. E virou assim, um grande mercado, né, este cenário da educação. Na educação superior, nós vivenciamos um grande problema com a pandemia. Tá? Na pandemia, nós nos obrigamos a dar aulas à distância, né? A criar conteúdos e colocar os nossos estudantes em salas de aulas virtuais. Isso aconteceu também com a educação básica, mas na educação superior, o que aconteceu foi que o Ministério da Educação abriu as portas para grandes players oferecerem cursos de educação à distância e não fechou mais essas portas, né? Então, as instituições mais sérias, mais responsáveis, com laboratórios, com estrutura, perderam estudantes para esta oferta de educação à distância de baixo preço e de baixa qualidade. E esse é o problema.
Porque, digamos assim, a educação à distância, essa educação híbrida, com parte à distância, parte presencial, é possível, é natural, isso faz parte da evolução que nós temos. Mas não pode ser de qualquer jeito. E é o que tem acontecido na maioria dos cursos. A pedagogia, por exemplo, que até o ano passado, a partir deste ano, ela precisa ser semipresencial, mas até o ano passado ela podia ser totalmente à distância. Nós tínhamos cerca de 900 mil pessoas fazendo pedagogia à distância no Brasil, no ano passado. Aqui no Rio Grande do Sul, já em 2022, cerca de 60% dos estudantes da educação superior eram em cursos à distância, e só 40% presenciais. No Brasil, hoje, tem mais de 50%, não chega a 60%, mas tem mais de 50% em graduação fazendo à distância e não presencial. E o problema não é fazer o curso à distância. A própria Fevale tem opções de curso à distância, mas com conteúdo produzido pelos nossos professores, os professores acompanhando o estudante, né, dando aulas síncronas, onde o estudante está junto com o professor e tal. Tem toda uma ferramenta de controle que nos garante que o estudante se apropriou das competências necessárias. Agora, tem alguns players, infelizmente, que vendem o diploma. Business. Vendem o diploma. E aí nós temos estes profissionais que prejudicam completamente o mercado. É ruim para os profissionais, é ruim para as empresas, é ruim para a sociedade. Então, é um desafio que nós temos no Brasil, nós temos que controlar isso. Porque é o único país do mundo que abriu as portas, né? Ter esses grandes players oferecendo da maneira como se oferece, não tem nenhum outro país que permita isso. E nós estamos vivendo essa realidade. Houve um novo marco regulatório da educação à distância em maio de 2025 que melhorou um pouco, mas ainda a gente tem desafios para regulamentar, para oferecer qualidade, para garantir que aquele estudante de uma graduação, ou de um mestrado, ou de um doutorado, se apropriou das competências previstas naquele currículo, naquele material. Eu gosto de um conceito do Emil Durkheim sobre educação, que ele diz que o objetivo da educação é desenvolver em cada indivíduo toda a perfeição de que ele é capaz. O objetivo da educação é desenvolver em cada indivíduo toda a perfeição de que ele é capaz. As pessoas são diferentes. Tem quem tenha mais competência nas humanas, né, ou nas exatas, então vai ter mais facilidade em matemática, em química, e tudo bem. Vai se desenvolver em engenharia, em alguma área, ou então em psicologia, em administração e tal. Mas a gente tem que garantir de que ela se apropriou das competências que permitam a perfeição de que ela é capaz. Agora, tu ter um diploma de engenheiro e não saber matemática, isso é um problema para a sociedade, é um problema para as empresas. É um risco, né? Então tem que ter algum controle, tem que ter, para cuidar a qualidade daquilo que se tem em todos os níveis educacionais, tá? E especialmente na educação superior. Nós temos um desafio muito grande na educação básica, tem que melhorar a qualidade da educação básica no Brasil e no mundo, né? Mas na educação superior também, porque ela recebe o reflexo dessa educação básica de baixa qualidade. Então chega um estudante na educação superior com deficiências em matemática, em português, em ciências e tal. E se não tem uma estrutura que permite pelo menos corrigir isso, tu vai ter alguém formado que não tem aquelas competências descritas no seu diploma, né? E este é um problema real da nossa sociedade hoje em dia. A gente percebe isso, né, aos traumas causados pelos testes da OAB, pelo resultado do ENAMED, entende? Que são um reflexo, né? Ou seja, aquilo que se esperava que era uma chancela no seu diploma,
Virou um momento de desespero. O cara diz, não, mas vou fazer o exame da ordem. Ah, meu Deus do céu, e agora? Aí agora, esse ano passado, apareceu o Enamed, e aí foi um desastre total, assim, e todo mundo caçando culpado. Olha, não, é o fulano, é aqui que nós erramos e não sei o quê, tá? E agora, nós vamos fazer o quê com esses caras que estão aí? A grande pergunta que está aí. O cara fez todo o rito, tá certo? E o sistema que o fez, que o construiu, né? Não vai dar uma marretada no joelho e dizer fala, né, Pierre? Entendeu? Eu disse assim, meu Deus, o que eu fiz, né? Então nós temos um bode na sala. Né? Mas eu acrescento que se fosse aplicar um exame em todas as profissões, nós teríamos o mesmo problema em todas as profissões. É institucional, não é? É institucional. É esse problema da qualidade que eu comento aqui. Exatamente. E a minha percepção é que é o seguinte, como a educação, né, ela é, vou chamar assim, personalíssima do próprio Estado, tá? Assim como a gente monta uma empresa, a primeira coisa que a gente tem que fazer para uma empresa, para um CNPJ, né, qual é, né, o seu objeto? Você faz o contrato social. Por que é que esse CNPJ deve existir? O que ele vai prestar para a sociedade? Penso eu que um diploma, né, sobretudo de graduação, ele diz assim, o que essa persona engenheiro civil, essa persona psicólogo, psicoterapeuta, médico, o que é que ele tem que fazer para a sociedade? É a única coisa, ao meu ver, que justifica investir dinheiro público na formação das pessoas. É porque é um contrato, né, entre aquela persona que vai sair do sistema educacional e trazer ganhos para a sociedade, mais justo do que ter ensino público. Do contrário, como se diz, é como comprar um carro para prestar serviço de Uber. Eu posso escolher qualquer um e tal, e por aí afora vai. Né? Então, tem que ser revisto e a sociedade merece algo, eu não vou dizer melhor, que eu estaria fazendo juízo de valor, mas de acordo com o que a sociedade quer.